Se quiserem colocar um sim no nosso chat para que a gente não tenha nenhum problema, né, de violação das leis gerais LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, lembrando sempre que é para fins acadêmicos e didáticos que essa gravação ocorre, e aí nós estamos numa disciplina de estágio, né, um estágio relacionado à disciplina, à área psicologia da saúde. A psicologia da saúde, então, nos convida a pensar, né, nessa área que envolve regulamentações na área da saúde. Para isso, a gente revisitou o Sistema Único de Saúde, os níveis de atenção, em especial a atenção básica, que é esse nível de acesso, né, inicial à saúde. Esse nível ele tem algumas peculiaridades, algumas características, né? Trata-se de um nível de baixa complexidade, e nós, de certa forma, direcionamos essa disciplina para a gente pensar na saúde do idoso. Uma justificativa para a gente trazer essa população, né, é porque vivemos um fenômeno mundial e nacional, que é o envelhecimento populacional. Então, no Brasil, as estatísticas apontam que daqui a poucos anos, 2025, nós seremos a sexta maior população de idosos do planeta. O envelhecimento ele é caracterizado como um processo de perdas cognitivas e comportamentais. Então, isso mostra, né, para nós, psicólogos e outros profissionais da saúde, incluindo os dentistas, a importância, né, da gente compreender essa etapa do ciclo de desenvolvimento e, sobretudo, como a nossa área profissional pode contribuir. Então, nessa direção, nós estamos aprofundando, né, sobre algumas dimensões sobre a saúde do idoso, em especial trabalhando, né, com um texto que vai falar sobre as principais síndromes psiquiátricas na saúde do idoso, e eles propõem que a gente pense, então, em 4 domínios. Um domínio para a gente pensar a questão da mobilidade do idoso, um domínio para a gente pensar sobre a comunicação, sobre a cognição e sobre o humor. Então, em certa medida, pensando nesse nível básico de atenção, se a gente tiver uma compreensão sobre esses 4 domínios, nos dê informações interessantes para que a gente possa pensar a intervenção, não apenas numa perspectiva macro em relação a orientações e diretrizes para políticas públicas, mas também em relação à nossa atenção individual. Então, a gente está no segundo dia, né, onde estamos apresentando pesquisas feitas por profissionais da saúde em diversas áreas. Nós tivemos um primeiro momento onde a gente pôde compreender a utilização de um tipo, né, específico de avaliação que tem sido adotado pelas secretarias de saúde no nível básico, que é a avaliação geriátrica ampla, que se propõe exatamente a avaliar esses domínios, dando autonomia tanto para as secretarias quanto para os profissionais escolherem quais instrumentos serão adotados para avaliar esses domínios. Então, vamos pensar na questão do humor, né? Nós temos vários instrumentos que nos permitem avaliar o humor do idoso. Então, nós escolhemos a escala de ESAVAD, mas tem a GDS, escala geriátrica da depressão. Então, existe uma certa variabilidade. Então, essa atividade que propomos a realizar tem exatamente uma dessas funções, a gente conhecer, né, quais testes, quais instrumentos, né, como é que o pessoal que trabalha com saúde do idoso tem pensado nisso. E bastante interessante, porque tivemos pesquisas mostrando, sendo adotadas na Secretaria de Saúde, por exemplo, na atenção básica, por exemplo, com idosos acima de 80 anos, e aí uma amostra maior, né, mostrando, né, que metade dessa população encontrava-se independente, uma pesquisa realizada no interior
de uma cidade do Ceará, trabalhando com mais dados, quer dizer, uma amostra grande, e isso nos dá algumas diretrizes e faz a gente refletir sobre alguns aspectos, mas também tivemos, né, uma colega que apresentou um trabalho de caso único, né, onde evidenciou, por exemplo, a sobrecarga sobre o cuidador, e mesmo que ela tenha sido aplicada num único indivíduo, na sua casa também forneceu dados importantes para pensar na intervenção. Então, a ideia é a gente entender como esse cenário, né, como que o contexto da saúde tem se aproveitado desse instrumento para nos fornecer diretrizes, né, e indicadores para nossa intervenção. Então, hoje a gente tem mais 4 apresentações e deixamos aí algumas reflexões no nosso encontro anterior. Um deles foi pensar, né, para nós psicólogos, como que a avaliação geriátrica ampla tem sido utilizada na nossa área, na ciência psicológica, né, e como isso vem sendo publicado. Essa também foi uma reflexão na área da odontologia, e a gente começa, né, a nossa apresentação, o nosso encontro de hoje, contemplando exatamente essa área da saúde bucal, para entender um pouquinho esse cenário. E aí tem algumas outras reflexões que a gente vai fazer ao longo da manhã. Então, feita essa introdução, registrado, Willard, se você quiser usar também no seu canal, fica super à vontade, se você considerar que vale a pena, não é? Não só o Willard, mas, enfim, qualquer outro de nós que achar que é um conhecimento que vale a pena ser compartilhado, por favor, fiquem à vontade. E assim a gente começa, né, com a apresentação do Willard, e aí eu vou ficar quieta para ouvir atentamente e aprender um pouquinho mais sobre a saúde bucal. Perfeito. Vocês conseguem me ouvir? Dito isso, vamos iniciar então a minha participação no dia de hoje. Bom dia, me chamo Willard Figueiredo. Eu escolhi o seguinte artigo. Ele tem como tema o risco nutricional e de saúde bucal, evidência de vulnerabilidade em uma idosa de Brasília, Distrito Federal. Estamos falando de um estudo descritivo, especificamente um relato de caso. Nessa oportunidade, eu não vou utilizar as normas técnicas da BNT na padronização de slide. A ideia aqui é deixar um ambiente mais favorável para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto e compartilhar conhecimento. Vocês podem me interromper a qualquer momento para tirar alguma dúvida ou incongruência. Então, vamos lá. Em suma, o artigo ele traz como palavras-chave, e eu sempre gosto de destacar essas palavras-chave porque dá um embasamento melhor no cenário que a gente está trabalhando. E as palavras são o seguinte: o envelhecimento saudável, a avaliação geriátrica ampla, a minha avaliação nutricional e a saúde bucal. Bom, como a professora falou anteriormente, muito bem colocado, inclusive eu gostaria assim, de compartilhar, é muito importante. Nós estamos trabalhando a avaliação geriátrica ampla. Sendo assim, eu procurei em algumas bases, alguns periódicos, procurei aqueles artigos que trouxessem a avaliação geriátrica ampla numa perspectiva onde eu tenho a odontologia em consonância com a psicologia. Infelizmente, é muito escasso esse tipo de documento, por isso surgiu a ideia da gente mesmo produzir o nosso e deixar registrado essa contribuição. Mas eu encontrei esse trabalho, mas ele traz uma perspectiva generalizada, né? Ele já traz aquele conceito de interdisciplinaridade, ele já traz a ideia de equipe multiprofissional, e, sendo assim, a gente tem o papel protagonista, né? O papel da odontologia como protagonista nesse cenário, e também da psicologia, o que contextualiza, né, essa apresentação dentro da avaliação geriátrica. Esse trabalho ele foi realizado por uma doutora em medicina,
Perdão, em saúde da família, ela é médica da família, e uma farmacêutica e uma nutricionista mestre em saúde também, na verdade, em ciência da saúde. Então, por mais que a gente tenha aparentemente esse viés da nutrição, da medicina e da farmácia, a gente tem uma contribuição que envolve a odontologia no que se refere à saúde bucal e no que envolve também a psicologia no que se refere à avaliação geriátrica ampla, tendo em vista a cognição, a questão da mobilidade, a questão também do humor e da comunicação. A gente vai trabalhar um pouquinho mais lá na frente, mas em suma, o trabalho ele trata sobre isso. O objetivo do trabalho, eu coloquei de forma bem colorida, para que não ficasse dúvidas. O objetivo é relatar os resultados da avaliação geriátrica ampla, que foi realizada em uma idosa. Ela é usuária de uma equipe de saúde da família da região leste do Distrito Federal. Através dessa entrevista, que nesse caso foi realizado em 7 etapas, e a gente vai trabalhar um pouquinho melhor essas etapas nos próximos slides. Através dessa entrevista, a equipe multiprofissional, porque quem está trabalhando com equipe multiprofissional, apesar do estudo ter sido feito especificamente por essas 3 áreas que eu citei, mas em tese, a interdisciplinaridade que estamos trabalhando. Então, assim, após essa entrevista, a equipe multiprofissional ela elaborou uma conduta de tratamento partindo da avaliação geriátrica ampla. E aí já deixa bem claro o quanto o trabalho é rico no sentido da interdisciplinaridade, partindo da avaliação geriátrica ampla. Então, a ideia era, o objetivo do trabalho é explicar, deixar claro quanto aos riscos, né, os riscos da saúde da idosa, que ela, no caso, que ela foi submetida à entrevista, né? E aí, a partir dessa entrevista, a partir da detecção desses riscos, a partir dessa investigação, elaborar um plano de intervenções, de forma que o objetivo era minimizar o sofrimento, né, da idosa, vamos dizer assim, proporcionando um envelhecimento saudável. E aí eu destaquei essa palavra porque ela vai ser muito utilizada nesse estudo, nesse relato de caso. E é uma das palavras que consegue resumir um pouquinho do que a gente tem trabalhado nos últimos dias, também nessa disciplina. Bom, então, saindo um pouco da formalidade, a gente vai discutir um pouquinho do caso específico dessa idosa, de Brasília. Aqui eu coloquei uma exposição do caso, paciente do sexo feminino, está bem pequeno, mas eu vou ler, se alguém quiser acompanhar. Ela tem 63, na época, né, que foi feito o estudo, é um estudo de fevereiro de 2016, quando foi realizada a entrevista. Ela tinha 63 anos, parda, viúva, analfabeta, aposentada e católica. Em suma, ela residia com o filho, esse filho passava a semana inteira trabalhando, então ela só via ele pela noite, quando ele voltava do trabalho. Porém, quando ela chegou na unidade básica, nesse atendimento primário, no SUS, ela relatou que ela estava com insônia. Isso é uma informação muito relevante para colegas psicólogos que estão me acompanhando. Por que a insônia? Por conta da realidade social dela. O filho, que durante a semana estava ausente, durante o final de semana ele estava em casa, porém saía à noite. Quando ele chegava já era muito tarde. E isso provocava nela muita preocupação, de forma excessiva, o que resultou na insônia, né? Então ela compareceu à consulta com queixa de insônia. Ela relata que dorme bem durante a semana, mas com esse relato do final de semana, como eu falei anteriormente, do filho, que chega tarde em casa e isso acaba deixando ela inquieta e muitas vezes com uma preocupação excessiva. Nesses dias, ela apresenta também vertigem,
com a sensação, segundo palavras dela, com a sensação de que a cabeça está oca, são as palavras dela. Ela tem como antecedente patológico a HAS, não sei se vocês sabem o significado, mas é hipertensão arterial sistêmica. E ela foi diagnosticada há 10 anos. A medicação que ela utiliza é diurético e angiotensina, no caso, antagonista, ou seja, são medicações que fazem a pressão abaixar. No caso, aqui o objetivo é estabilizar a pressão, uma vez que ela também é hipertensa, né? Essa foi a exposição de caso. Agora, trazendo para a nossa realidade, ela apresentou também, aqui a gente já parte agora para o resultado, se vocês quiserem me acompanhar, seria bem mais didático. Sobre o aspecto avaliado, vamos para o resultado. No que se refere ao grau de dependência, ela foi considerada uma senhora independente. E, assim, caso alguém esteja um pouco perdido, nós estamos falando de uma entrevista que foi realizada através da avaliação geriátrica ampla, certo? E aí a gente teve como resultado, após a utilização do Mental, no que se refere à avaliação mental e à cognição, e isso de respeito à psicologia, ela teve como resultado um grau de acordo com o grau, né, de escolaridade, uma cognição adequada. Referente à mobilidade, ela teve uma anormalidade leve. Referente ao humor, ela não tem sinais de depressão. Bom, e foi utilizada para essa avaliação, para essa entrevista, foi utilizada a escala geriátrica de depressão e o Mini-Mental na avaliação do humor. Também foi analisado a verificação da polifarmácia. Ela utiliza a medicação que eu falei anteriormente, diurético. Foi avaliada a deambulação. A deambulação é um conceito muito utilizado na enfermagem e significa a questão da mobilidade. A gente entra nesse cenário da mobilidade, no que se refere a caminhar a passeio. Então, ela foi diagnosticada de forma que essa deambulação é aceitável. Porém, no que se refere a essa avaliação social familiar, e isso de respeito também à psicologia, foi diagnosticada essa deficiência, né? Essa insuficiência familiar. Eu deixei o critério da nutrição por último, porque vai entrar dentro da minha área, que é a odontologia, e é o que eu vou falar agora. Então, ela apresentou, no que se refere à nutrição, ela apresentou um risco de desnutrição. Esse risco de desnutrição, ele iniciou a partir de uma deficiência na saúde bucal. Por quê? Vamos lá. Ela foi diagnosticada com uma saúde bucal precária, pois foi encontrada uma patologia de forma mais clara, ela tem uma lesão na gengiva. Essa lesão, ela está debaixo da prótese removível dela, no caso, né? Falando de maneira mais clara. Essa lesão, ela impede que ela ingira que ela utilize alguns alimentos, né? Porque, pensa bem, o paciente está com uma lesão gengival, então ela já está com desconforto, ela já está com uma dor, ela já tem uma mastigação deficiente. Partindo dessas características, ela vai alterar de forma individual, sem consultar um profissional de nutrição, ela vai alterar totalmente a dieta. Porque, convenhamos que ela não vai conseguir ingerir um alimento, como de costume, um alimento mais dúctil, vamos dizer assim. E nisso, ela vai acabar desenvolvendo uma carência de alguns minerais, uma carência de vitaminas, podendo chegar numa vitaminose, tudo por conta de alimentos que seriam imprescindíveis, né, para a nutrição dela. E ela muda toda essa alimentação por conta de uma patologia bucal, uma vez que ela não está conseguindo sequer mastigar ou ingerir, como ela conseguiria caso não tivesse a patologia. E isso é que vai causar a desnutrição. Então, vocês conseguem perceber a interdisciplinaridade. E a gente tem percebido essa tendência das equipes multiprofissionais, né?
a gente já não tem mais o médico trabalhando de forma individual. A gente não tem um psicólogo trabalhando de forma individual. A gente tem uma equipe multiprofissional, onde a gente consegue oferecer para o paciente um serviço de odontologia, de nutrição, de enfermagem, medicina e psicologia de forma única, integrada, né? Então, eu destaquei aqui embaixo, eu já estou caminhando para o final, eu destaquei que essa entrevista ela foi realizada partindo, né, da avaliação geriátrica ampla. Então, a gente sabe que a avaliação geriátrica ampla ela tem vários instrumentos de avaliação. E foi utilizado esses instrumentos que eu citei anteriormente, que é o Mini-Mental e a escala geriátrica de depressão. Teve outros instrumentos também, mas eu gostaria de enfatizar esse, já que estamos numa turma de psicologia. Bom, de forma bem prática, qual foi o diagnóstico da paciente? Foram detectadas deficiências de suporte familiar, foi detectado um risco nutricional e precariedade em saúde bucal. A partir desse diagnóstico, que foi realizado através da avaliação geriátrica ampla, é que se chegou às medidas terapêuticas. E aí a gente consegue perceber a relevância que tem a avaliação geriátrica ampla, que conseguiu detectar todo esse diagnóstico e, a partir dele, elaborar um plano de tratamento. Foi estabelecido um projeto terapêutico singular com um plano de intervenções multidisciplinar. Foquem bastante nessa palavra, porque nós vamos trabalhar muito ela nessa apresentação. Bom, após o diagnóstico, foi elaborado um plano de tratamento. Esse plano de tratamento, ele não se restringe só à medicina, ele vai englobar outras áreas, em especial aqui a psicologia, uma vez que também foi detectado essa insuficiência familiar, não teve nenhum princípio de depressão referente ao humor, mas tem a deficiência familiar, né? Por conta do filho, que só aparece no final de semana e deixa ela preocupada. Então a gente percebe uma idosa que durante a semana ela está praticamente sozinha, né? E eu gostaria de citar que foi diagnosticado também um início de tipo uma carne na córnea, falando de forma bem clara, mas uma lesão na córnea. Então, além da lesão gengival, foi diagnosticado também essa patologia nos olhos, né? E a partir daí, a ideia é que ela seja encaminhada, né, para oftalmologia e para odontologia. E por que eu estou falando isso? Porque agora a gente entra em um assunto que ele é sobre saúde pública, que é outro parâmetro que essa disciplina de estágio trouxe, né? O tratamento ele não pode ser executado totalmente. E aqui a gente entra numa realidade que faz parte, né? Não só de Brasília, porque esse estudo de caso é de Brasília, mas assim, faz parte, compartilha, né, com outros estados dessa realidade. O tratamento ele não pode ser executado totalmente por falta de serviços de referência para a região leste do Distrito Federal. Então, ela precisava de um oftalmologista e precisava de um encaminhamento para a odontologia. Sobre a oftalmologia, eles conseguiram encaminhar, continuar esse atendimento no SUS de forma gratuita, integral, utilizando os princípios do SUS. Mas sobre a odontologia, ela precisava ser encaminhada para substituir a prótese. O atendimento referente à patologia bucal, no que se refere à lesão gengival, ela foi atendida, foi elaborado o plano de tratamento, mas referente à prótese, nesse ano que foi feito o estudo, em Brasília, não tinha como referenciar ela para esse atendimento.
E aí eu reviso com vocês alguns conceitos básicos. Referência é eu encaminhar um paciente de um nível básico, por exemplo, de um nível primário, eu encaminhar ele para um nível secundário. Ou seja, eu tirar ele de uma atenção primária, de uma atenção básica, e colocar ele no atendimento especializado. Eu estou referenciando esse paciente tanto para o segundo nível de atenção quanto para o terceiro nível. E nesse caso ela estava na atenção primária, no SUS, na unidade básica, na UBS, e após esse diagnóstico ela precisava ser encaminhada para a atenção terciária, que é o que oferece atualmente, a atenção terciária é quem oferece esse serviço no que se refere ao atendimento odontológico de prótese. Infelizmente, não tinha esse terceiro nível na odontologia em Brasília na data que esse estudo foi feito, 2016. Então, eu referenciar um paciente é eu colocar ele em um serviço especializado. Eu contra-referenciar é eu tirar ele do especializado, claro, de acordo com o tratamento, né? Provavelmente ele já foi atendido, e ele retornar para essa atenção primária, para essa atenção básica. Então, aproveitei a oportunidade só para revisar esses conceitos, que a gente vai trabalhar eles agora. Então, em suma, ela foi atendida através da avaliação geriátrica ampla, através dessa entrevista, foi diagnosticada a lesão na lesão bucal, no que se refere à odontologia, porém, não tinha como referenciar ela para atenção específica. E isso evidenciou uma necessidade de se construir uma rede de referência. Acompanhe o slide, por gentileza. Isso evidenciou a necessidade de se construir uma rede de referência que acolha as demandas da atenção primária em saúde. Lembrando que essa é a realidade específica de Brasília e os autores desse estudo resolveram destacar essa evidência, essa necessidade de saúde pública, porém, eu acredito, com base nas pesquisas que eu faço e numa realidade que a gente se encontra com futuros profissionais e promotores de saúde, a gente consegue compreender que ainda existem outros estados também, né? Indo além do estudo específico, indo além desse artigo, a gente consegue compreender que existem outros estados que também compartilham dessa realidade, que é a carência desse atendimento especializado em odontologia, esse atendimento terciário, vamos dizer assim. Porém, temos outras realidades muito positivas, né? O SUS ele é um sistema assim, que eu tenho orgulho de falar, porque no Brasil ele é o único país, né, do mundo que oferece essa atenção de forma gratuita. E assim, tem outros estados, eu vou citar o nosso, o Maranhão, como forma de conhecimento público, eu cito que aqui nós temos atendimento especializado em odontologia de forma gratuita. Os centros de especialidade odontológicas. No caso, a Clínica Sorri, aqui no Maranhão, seria isso. Seria uma atenção secundária e terciária. Já são procedimentos especializados. Então, para chegar lá, o paciente tem que ser referenciado. Ele tem que vir de uma atenção primária. Mas nesse caso específico de Brasília, isso não era a realidade, infelizmente. Willard, o que a equipe multiprofissional, diante dessa situação, diante dessa circunstância, qual foi a conduta? Por mais que o SUS tenha suas dificuldades, uma grande característica positiva que eu percebo e analiso é que o paciente ele nunca vai ser abandonado, não pelos profissionais, pelo menos. Ele sempre vai ter um plano B. Depois a professora pode se aprofundar um pouco melhor nisso. E nesse caso, a paciente ela foi encaminhada para a equipe da NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde ela foi atendida e suprida as suas necessidades no diagnóstico que foi feito, né? E aí entrou a questão da psicologia, entrou a questão da nutrição. Ela recebeu esse atendimento,
teve um final feliz, né? Esse relato de caso. Então, ela foi encaminhada para a NASF para a promoção de uma reunião com a família da idosa para fortalecer as redes de apoio familiar. E eu fiz questão de colocar isso no slide, porque eu sei que vai atrair vocês. Vocês lembram que foi detectado lá na entrevista geriátrica, na avaliação geriátrica ampla, foi diagnosticada essa insuficiência familiar? Aí foi elaborado um plano de tratamento multidisciplinar e a partir desse plano, né, ela foi encaminhada para a NASF, onde continuou esse atendimento, né, a longo prazo, eu imagino aqui, e foi realizada essa reunião com a família como uma primeira conduta, já para corrigir essa questão da insônia, que vem como resultado da insuficiência familiar. Como eu falei, o filho chega tarde à noite, e isso deixa ela preocupada. Isso aumenta a pressão dela, ela já é hipertensa, aumenta mais ainda. Ela utiliza o diurético, mas não é suficiente. Então, assim, vocês percebem que um problema acarreta o outro, né? Vamos dizer assim. E aquilo que parece ser simples pode ser, assim, totalmente... Qual a palavra que eu utilizo para ficar mais didático? Vamos pensar na perspectiva da psicologia. Nessa reunião que ela teve com a NASF, a primeira coisa que foi avaliada foi essa questão da insuficiência familiar, certo? E aí a ideia aqui era fortalecer as redes de apoio. Pela anamnese que foi feita, pela entrevista na avaliação geriátrica ampla, ficou claro que ela só tem esse filho para conviver com ele. Mas a função do NASF aqui, e aí com certeza entrou a equipe de vocês, da psicologia, avaliou melhor essa rede de apoio, né? Provavelmente deve ter outras pessoas também. Ou então, que é o final feliz que eu falei para vocês, é que eu estou dando spoiler. Mas ela foi encaminhada para... Vou continuar aqui, vocês me acompanham. A família da idosa para fortalecer as redes de apoio, para atender essas necessidades. Já vou dar a oportunidade, professora, só concluir. E aí ela foi encaminhada para a escola de avós, no Paraná, justamente para suprir essa necessidade, em que se refere às redes de apoio, né? E aí foi destacado lá na entrevista que ela é analfabeta, né? E aí eu destaquei aqui no slide que ela foi encaminhada para a escola de avós no Paranoá, para que aprenda a identificar os números e consiga autonomia também na locomoção da idosa no Distrito Federal através do transporte coletivo. Então aqui entra a questão também da mobilidade, entra o humor estava ok, não tinha nenhum princípio de depressão, mas também teve esse acompanhamento, né? Entra a cognição aqui, entra a comunicação. Enfim, agora eu vou dar a oportunidade para a professora. Eu queria só contribuir que esse aspecto, né, da insuficiência familiar, a gente vai encontrar na ciência psicológica chamando rede de apoio ou suporte, né, social. Depende muito de que material foi traduzido. Em geral, quando vem ali das línguas latinas, vem como apoio, e quando vem da língua inglesa, vem como suporte social. Mas, enfim, tem muito pouca diferença do ponto de vista epistemológico ou conceitual. No fundo, significa com quem que a pessoa pode contar, não é? E a qualidade com que ela pode contar. Então, esse apoio pode ser financeiro, esse apoio pode ser em termos de moradia, esse apoio pode ser em termos de companhia, de convivência, né? Que o idoso tanto pode ofertar, né, aqueles idosos que têm uma classe social mais privilegiada, né, às vezes tem vários imóveis e aí cedem para o filho morar, ou ajudam, né, pagando a escola do neto, né,
Mas nas classes mais desfavorecidas, né, eles também tendem a receber esse apoio. Um dos filhos paga o plano de saúde, o outro filho compra a medicação, mas o ponto que eu queria destacar em relação ao estudo desse caso, ao falar dessa insuficiência familiar, que muito provavelmente, se fosse um psicólogo escrevendo, diria uma rede de apoio fraca, né, em termos de qualidade e de quantidade, isso é uma realidade. Só um minutinho. Então, um ponto que eu queria destacar nesse estudo de caso diz respeito ao que acontece tradicionalmente. Um filho acaba assumindo a responsabilidade pela saúde desse idoso, né, pela vida desse idoso, eu não sei se a gente pode colocar dessa forma. Em outras palavras, é o seguinte: na maioria das vezes, a sobrecarga de um cuidado de um idoso dependente, com dependência, acaba ficando sobre um filho, basicamente. Tem a ver, obviamente, com moradia, né? Às vezes esse filho é aquele que tem uma melhor condição social, ou que mora numa casa que tem fácil acesso, pensando na mobilidade. E na medida em que um filho assume essa responsabilidade, nem sempre os demais integrantes da família participam tão ativamente. E aí, parte do trabalho das equipes de saúde é nessa direção, de dizer, olha, ele precisa trabalhar, ele precisa desenvolver as atividades, né, da vida dele, às vezes tem que buscar filho em escola, levar filho em escola, então, quer dizer, como é que a gente pode compartilhar, né? Às vezes, esse idoso, quando reveza os finais de semana na casa dos filhos, já ajuda nesse filho cuidador, que vai ao encontro, né, daquele caso apresentado. Preciso copiar aqui, eu acho que foi a Giovana que apresentou, não tenho bem certeza. Já dou uma colada aqui no meu material. Que o idoso, o cuidador estava sobrecarregado. O caso apresentado fala de uma filha que é da área da enfermagem, se eu não me engano. Se quem apresentou o trabalho tiver aí, quiser se manifestar para ajudar a memória da prof, por favor, fique à vontade. E aí essa filha se sentia sobrecarregada, não é? Não fala a idade do filho, mas imagina que um filho jovem aí por volta dos 30 e poucos anos, que trabalha, que já acorda, tem horário para entrar, tem horário para sair, também quer ter alguma vida social, e não pode ter essa vida social porque tem uma mãe em casa esperando, que se ele não chega no horário, ela já se desespera. E aí eu quero marcar um ponto importante das sutilezas, né, de a gente omite algumas informações, e se a gente não conhece aquela realidade, a gente não sabe o que isso representa. Falar em o lado leste do Distrito Federal é falar das regiões mais pobres do Distrito Federal. Tem algumas áreas, né, que agora me fugiu o nome, que inicialmente eram invasões. O Distrito Federal tem uma questão geopolítica bastante marcante no sentido de invasões, a questão territorial. Boa parte do entorno do Distrito Federal é constituído por invasões. Professor, o que é invasão? Tem um terrenão ali, uma família começa a morar, e aí começam a vir outras famílias, e aí a gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de rua asfaltada. Considerando a geografia local do Distrito Federal, lá o clima é seco, né? Então, no segundo semestre do ano, as doenças respiratórias aumentam consideravelmente por conta do clima. A depender da umidade relativa do ar, em agosto e setembro, por exemplo, chega em torno de
13%, 12%, 10%. Isso tem uma implicação sobre a saúde, principalmente dos idosos e das crianças. No caso das crianças, a educação física ela é suspensa, a atividade física é suspensa no horário de 10 horas da manhã a 3 horas da tarde, para ilustrar. Agora, você imagina uma invasão onde não há asfalto, por exemplo, clima seco dessa natureza. E Brasília também tem uma característica de uma terra vermelha. Essa terra vermelha também traz prejuízo, né, em função do vento, da baixa umidade e por aí vai. Então, esse lado leste é um lado bastante precário desse ponto de vista sanitário, né? Então, não tem saneamento básico, não tem asfaltamento, não tem posto de saúde, não tem educação. Então, eles têm que se deslocar até regiões mais próximas. Quando eu me calar aqui, eu vou buscar o nome desses bairros que eu estou ilustrando, né, que provavelmente essa senhora deve fazer parte, além, gente, da distância geográfica de Brasília, do Distrito Federal. Essa região que eu estou falando fica tranquilamente a 30, 40 quilômetros da região central. Então, você imagina 30, 40 quilômetros sendo percorrido por transporte público. São umas 2 horas para ir e umas 2 horas para voltar. Então, vamos supor que não tem nem a questão da idade de um jovem que talvez queira aproveitar um pouco mais, né? Depois do trabalho, enfim. Se for essa região que eu estou falando, se ele sair 6h30 do trabalho, ele vai chegar por volta de 8h30, 9 horas, por conta da distância geográfica. Então, essa é uma outra característica ambiental que certamente influencia nesses outros aspectos, não é? Vou deixar uma reflexão aqui para a gente, né? Tradicionalmente, seguindo esse meu percurso de questionar vocês a respeito de um determinado ponto. O Willard destacou bem esse lugar, né, da atenção primária, secundária, terciária, referência e contra-referência, e aí vem a minha reflexão para pensarmos aí, enquanto o Willard finaliza a sua apresentação, que é o Distrito Federal, ele tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano. Lembrando que não é o índice, o IDH, que a gente chama, ele não deve ser uma medida que a gente deve considerar como aquela medida que nos traz todas as informações. Obviamente, há falhas nesses indicadores. Mas, de qualquer forma, é um índice que a gente escolheu para a gente entender sobre questões importantes daquela região. E aí o índice de desenvolvimento humano ele vai incluir parâmetros ou indicadores em relação à educação, em relação à saúde, em relação à segurança. E quando a gente fala de um alto IDH, diz respeito a um lugar que tem serviços, que tem saúde, que tem educação. Então, se no Distrito Federal, que é um dos índices mais altos do Brasil, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo IDH, enquanto região administrativa, unidade federativa, é melhor essa descrição, imagina os lugares mais afastados, não é? Aí traz aquela reflexão para a gente pensar na saúde numa perspectiva dos centros urbanos e dos centros rurais, né? O acesso a essa saúde, né? Terciária e secundária e terciária, essa atenção à saúde secundária e terciária, né? Só uma reflexão, tudo bem, esse é um artigo de 2016, mas traz, eu acho que uma reflexão sobre o investimento, né, nos demais níveis de complexidade da atenção. Então tá, obrigada, Willard, pelo espaço, vou deixar você concluir, ficar quietinha aqui te ouvindo. Obrigado, professora, pela contribuição. Estamos caminhando para o final, como a professora falou, é um trabalho de 2016. Eu gostaria de ter
encontrado um trabalho mais atualizado, porém, como eu destaquei inicialmente, existe essa carência, né, na produção desse tipo de trabalho no que se refere à avaliação geriátrica ampla, tendo a odontologia em consonância com a psicologia. E esse foi o único que eu encontrei nesse sentido. Próximo slide. Nesse cenário de conclusão, lembrando que todo o conteúdo que está sendo apresentado ele está sendo retirado sem nenhuma alteração ou edição do artigo original. Então, essa é a conclusão de fato do relato de caso elaborado por essas 3 profissionais que eu citei inicialmente. Então, a busca de vulnerabilidades no idoso é uma prática rápida e eficaz de triagem, que pode detectar aqueles que necessitam de uma avaliação mais detalhada e global, e deve ser estimulada e incorporada à prática clínica. Então, a partir da avaliação geriátrica ampla, é que partindo dessa investigação, né, através desses instrumentos que a AGA oferece, é que foi diagnosticado essas vulnerabilidades no idoso. E de forma rápida, né, e eficaz, através dessa simples triagem, vamos dizer assim. Então, como eu não consegui fechar o meu raciocínio anteriormente, o que eu queria dizer, eu não encontrei ainda a palavra, mas eu vou encontrar até o final. Depois eu volto e falo, ó, era essa palavra aqui, porque acredito que ela explica basicamente tudo que eu vou falar agora. Às vezes a gente pode desmerecer, não sei se essa seria a palavra mais recomendada agora. A gente pode não valorizar tanto o AGA, né? E eu fiquei tão feliz quando a professora trouxe essa discussão, esse dispositivo para a gente trabalhar. A negligência, perfeito. Agora seria. A gente pode negligenciar, né? O AGA. Mas ele oferece um resultado, assim, muito satisfatório, entendeu? Principalmente na perspectiva multidisciplinar. Não se restringe à medicina e nem à psicologia, mas segue essa nova realidade desse trabalho multiprofissional. E quem ganha é o paciente, que ele acaba recebendo um atendimento de uma equipe preparada, vamos dizer assim, mais preparada. Porque quando esses profissionais se reúnem, eles pensam em um diagnóstico junto. Não só o psicólogo, não só o odontólogo, mas toda a equipe. Então, a partir desse ambiente de avaliação geriátrica ampla, é que é possível esse diagnóstico acontecer de forma eficaz. E, de fato, ele pode detectar essas necessidades, né, de forma mais detalhada e global. E deve ser estimulado, na perspectiva dos autores desse relato de caso, deve ser estimulado a utilização desse dispositivo. No próximo slide, eu destaquei o seguinte, eu retirei do material original. O fortalecimento da saúde do idoso e o envelhecimento saudável estão na pauta da Organização Mundial de Saúde, como diretrizes para a política de saúde, e devem ser reforçadas na prática profissional. Um treinamento dos profissionais de saúde da atenção primária em saúde faz necessário. Esse, aparentemente, um erro de digitação, mas eu busquei essa integridade do material. Eu não alterei, eu deixei exatamente como eles escreveram. Uma vez que esta prática não é habitual nos serviços. Então, eu não alterei, eu coloquei exatamente como eles escreveram. Para preservar, né, essa autenticidade dos autores. Mas, em suma, o que a gente pode
conversar a respeito do que foi escrito por eles, nessas circunstâncias, é essa questão do treinamento dos profissionais no atendimento primário. Essa necessidade, né? Porque essa prática, infelizmente, ela ainda não é habitual. Infelizmente, ainda não é utilizado como deveria, né? Esse dispositivo, o AGA. Então, faz necessário esse treinamento. E aí eu já parabenizo a professora Ana Beatriz por estar incentivando a gente a utilizar esse dispositivo, né? E com isso, a gente consegue cumprir aquilo que a OMS estabeleceu, né? Que é essa diretriz do fortalecimento de saúde do idoso. Para que então a gente consiga chegar no envelhecimento saudável. Lembra da palavra que eu falei lá no início? Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade de ter trazido essa rápida meditação com vocês. Eu gostaria de falar também que, para quem quer seguir a parte clínica da psicologia, a residência seria uma boa oportunidade, né? E na aula anterior foi se falado que esse dispositivo, o AGA, ele não tem sido muito utilizado na psicologia no que se refere ao atendimento primário, né, dentro da unidade básica. Ou melhor, não é que não tem sido utilizado, mas é que não existem tantos artigos, né, falando desse uso. Porque aqui entre nós, eu acho que estão sim utilizando, só não como deveriam, né? Como esses autores destacaram aqui desse estudo de caso. Porém, eu deixo o convite para que os psicólogos, os colegas que estão me acompanhando aqui, sejam os primeiros, então, a produzir esse material, que aparentemente está escasso. E dizer que já é uma realidade, professor. Nas equipes multiprofissionais, pelo menos nos hospitais universitários, eu fiz essa pesquisa, saindo um pouco desse ambiente do artigo, do relato de caso. Eu fiz essa pesquisa após a última aula e eu vi que o psicólogo está integrado nessa equipe multiprofissional, sobretudo nas residências, e algumas dessas residências já se utilizam desse mecanismo, mesmo que elas não produzam tanto artigo, né, tanto registro desse uso. Mas eu deixo aqui essa provocação, né, para que os profissionais de psicologia que querem seguir essa área clínica ingressem, né, nessas equipes multidisciplinares, para que venham contribuir como é que eu posso dizer, com um melhor atendimento, né, para esse paciente. E que quando ingressar nessa equipe, que venha utilizar esse dispositivo e venha incentivar o uso, porque através desse simples gesto, são psicólogos que, na minha opinião, podem salvar vidas, professora. Porque no caso dessa idosa, uma insuficiência familiar, a senhora falou das redes de apoio, né? A senhora, como psicóloga, você escreveria de outra forma mais didática, vamos dizer assim. E, infelizmente, não tinha um psicólogo como autor desse trabalho, mas eles tentaram expressar um pouco dessa questão da rede de apoio. Eles, quanto profissionais distantes da psicologia, eles englobaram esse conceito de forma superficial, talvez prematura, mas conseguiram trazer para a gente iniciar esse debate. Mas eu encerro falando o seguinte: através dessa detecção da insuficiência familiar, é que eles conseguiram diagnosticar a insônia. Olha só, vou encerrar agora. A insônia que veio como resultado de uma preocupação através de uma necessidade na família, né? A questão da rede de apoio, provocou a insônia, e essa insônia cada vez mais aumenta a pressão dela, ela já é hipertensa, ela tem uma patologia bucal, não tem ninguém em casa que possa orientar ela, mas graças a Deus ela procurou atendimento primário, né? Tem esses problemas do deslocamento,
mas como o plano de tratamento ela foi encaminhada, né, para casa de avós, para que cuidasse dessa questão da mobilidade também. Mas vocês conseguem perceber que uma simples atitude lá do início, através do AGA, partindo do psicólogo, vamos dizer assim, de detectar essa necessidade dela, familiar, a gente consegue salvar a vida dela, porque se ela está com insônia, ela tem excesso de preocupação, ela está com insônia, a pressão arterial dela sobe, porque ela tem essa hipertensão arterial sistêmica, e devido a fatores sistêmicos trazidos pela idade, ela pode chegar a óbito. Então, não é só uma qualidade de vida que a gente está promovendo, né? Eu estou falando a gente como psicólogo, né? Estou querendo trazer essa provocação, já encerrei o artigo. Não é só essa qualidade de vida, não é só simplesmente promover saúde, mas é salvar a vida dela. Então, assim, eu quero destacar essa relevância da psicologia e deixar essa provocação com vocês. Então, meu muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, super obrigada. É que assim, não é que chega, por exemplo, usar o termo insuficiência familiar. Se eu não estou enganada, essa expressão deve ser uma expressão dos cadernos de saúde do Ministério da Saúde, né? Eu participei recentemente de uma consultoria para o PNUD, né? Eu acho que o PNUD é o OMS. Bom, são profissionais que fazem esse material. Então, tem um programa do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos que tem a proposta de levar as famílias para as escolas, né? O nome do programa é Família na Escola. Então, cada um dos módulos foram feitos por profissionais. Então, o módulo 1 era para trazer orientações no que diz respeito ao direito, o módulo 2 era para falar sobre as perspectivas de desenvolvimento, o módulo 3, que era o meu, era para falar sobre habilidades parentais. Então, mesmo que sejam documentos produzidos por ministério, são pessoas que fazem. E claro que a gente não faz no achômetro, a gente faz baseado em evidências científicas, né? Então, eu usei a teoria de Ballrind, que vai falar de pais permissivos, pais negligentes, pais autoritativos, né? Eu não inventei isso, tem toda uma literatura e pesquisas mostrando que o estilo parental influencia no desenvolvimento infantil. Isso trazendo para a área da saúde, para ilustrar que esses materiais também são feitos por profissionais. Então, quando eu pedi, por exemplo, para a Fabiana dar uma olhada qual era a área que estava escrevendo aquele material, porque a área onde a gente está ancorado faz muita diferença. Se a gente pensar nisso, da saúde geral, pensando nas profissões, medicina, odonto, psicologia, enfermagem, a gente já observa, quando a gente lê um artigo produzido por esses profissionais, a própria psicologia já tem essa diferença. Então, se eu começar a falar, olha, o repertório comportamental do sujeito, sobre quais contingências ambientais ele está submetido, a pessoa sabe que eu estou trazendo um referencial da análise do comportamento, do behaviorismo. Ou se eu digo, bom, percebo que os sintomas desse paciente, baseado nos seus mecanismos de defesa, cujos quais nós podemos perceber os conflitos inconscientes, talvez o fenômeno seja o mesmo, mas ele é nomeado ou ele é descrito, né, a partir dessa teoria que a gente escolhe para descrever a realidade que a gente observa. Então, insuficiência familiar talvez seja um outro nome, né, para a gente pensar nisso que nós estudamos na ciência psicológica como rede de apoio social. Então, de qualquer forma, e aí eu acho que não tem nem menos nem mais, né? São apenas roupagens que a gente coloca. Obviamente, no espaço de psicologia, eu estou trazendo, né, sobretudo pensando na autonomia do processo de aprendizagem de vocês enquanto profissionais em formação,
Aonde vocês podem localizar, né? Ah, tá, então, quando eu encontrar falando sobre insuficiência familiar, eu vou encontrar na psicologia rede de apoio social ou suporte social, né? Então tem muito esse lugar.